Boa noite. A gente vai começar agora a segunda noite de leituras que nós da Supersônica estamos fazendo aqui, nessa casa incrível, de 7 selos. A Supersônica, só para apresentar rapidamente, porque ontem também a gente fez essa apresentação, a Supersônica é uma editora de audiolivros. Ela nasceu do desejo de uma pessoa muito apaixonada por livros, que perdeu a visão com 13 anos e que queria e gostaria de poder continuar lendo as coisas que a interessam e que são interessantes para todos e que são desafiantes e que são fascinantes. E ela achou que no mercado de audiolivros isso estava bem tacanho, assim, estava bem pouco oferecido. Então a gente está tentando fazer isso na Supersônica. E essa é a primeira vez que a gente está aqui na Flip, a gente acabou de começar. E inclusive a gente vai lançar o áudio da Luísa Romão amanhã. E a gente está com essas pessoas incríveis que a gente escolheu para ler livros que estão aqui nessa casa, né? Trechos desses livros. E ontem teve um acontecimento muito incrível aqui, porque o audiolivro é uma coisa que deve ser experimentada com muita atenção, assim. Seria interessante se vocês nas leituras, em alguns momentos, fechassem os olhos, né? E ontem, quando eu falei isso, a luz do Paraty apagou. E foi incrível. Eu espero que não aconteça novamente, mas foi incrível. E aí eu queria só rapidamente falar quem está sentado aqui, né? Que é um privilégio fenomenal, né? Dona Leda Maria Martins. Roberta Estrela Dalva, nossa querida. E a Roberta, ela nasceu para minha vida, assim, em outras ocasiões também, mas nós duas fizemos o primeiro livro da Supersônica, né? Mulheres de Jucupaba, inclusive ela vai ler alguns pedaços dele da Algu. E então temos essa história emocionante de fazer esse primeiro trabalho da Supersônica. E Jorge Augusto, poeta, professor, editor. Então, vou ver apresentações mais bonitas que a minha, mas... Então vamos começar com a leitura. E eu passo ao Tomás aqui para fazer as primeiras apresentações. Obrigada. Bom, a Roberta Estrela Dalva, para quem não estava ontem, eu vou repetir essa apresentação. É atriz, MC, diretora, pesquisadora e poeta. É membro fundadora do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, Teatro Hip Hop e do coletivo Frente 3 de Fevereiro. É idealizadora do ZAP, Zona Autônoma da Palavra, e curadora do Rio Poetry Slam Club. Juntamente com Tatiana Lorman, dirigiu o documentário Slam, Voz de Levante, de 2018. E a Roberta, o Dani já falou, é uma das vozes da Supersônica. Ela gravou o livro Mulheres de Jucupaba, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Mas agora a gente vai ouvir, para abrir as leituras de hoje, a Roberta lendo um trecho do livro No Vestígio, Negridade e Existência, da Cristina Sharp. Esse ensaio foi publicado pela UBU, com tradução da Jéssica Oliveira. E, para quem ainda não está sabendo, a Cristina Sharp é professora, escritora, pesquisadora, e nesse livro ela explora a polissemia da palavra inglesa wake, que é traduzida por vestígio, para pensar a persistência dos efeitos do sistema escravista hoje e as formas de resistência de pessoas negras, com ênfase nas artes e na literatura. A Sharp busca nesse texto uma nova forma de fazer história e desvelar a história já feita, usando todos os recursos disponíveis. Ela vai falar na programação principal amanhã com a Leda Maria Martins e vai falar aqui no domingo às 10 da manhã. E agora com vocês, a Roberta lê Cristina Sharp. Vestígio. O rastro deixado na superfície da água por um navio. A perturbação causada por um corpo nadando ou sendo movido na água. As correntes de ar atrás de um corpo em voo
uma região de fluxo perturbado. Incluo o que é pessoal aqui para conectar as forças sociais acerca do que é existir no vestígio de uma família específica, ao que é existir no vestígio para todas as pessoas negras. Para lamentar e ilustrar as maneiras como as nossas vidas, de maneira individual, são sempre arrastadas no vestígio produzido e determinado, embora não de forma absoluta, pelas vidas após a morte da escravização. Em outras palavras, incluo o que é pessoal aqui, a fim de situar este trabalho a mim mesma, no vestígio e do vestígio. O exemplo autobiográfico de Saidiya Hartman não é uma história pessoal que se dobra sobre si mesma. Não se trata de olhar para o próprio umbigo, trata-se de realmente tentar olhar o processo histórico e social e a própria formação como uma janela para os processos sociais históricos. Como um exemplo deles. Como Hartman, incluo o pessoal aqui para contar uma história capaz de produzir envolvimento e de se opor à violência da abstração. Final de janeiro de 2014. Eu estava me preparando para ir à Alemanha a fim de ministrar uma palestra na primeira semana de fevereiro, quando minha sobrinha Diana, filha do meu irmão mais velho, Van Buren, ligou para dizer que Stephen, meu segundo irmão mais velho, havia passado mal e que ela e Karen, minha cunhada, haviam chamado uma ambulância para levá-lo ao hospital. Ela disse que ele não queria ir, mas que estava com dificuldade para respirar. Eu sabia que Stephen não estava bem. No funeral de Ida Marie, ele estava com uma aparência envelhecida e parecia estar sentindo dor. Eu me convenci a acreditar que o que estava vendo em seu rosto e corpo era um só, como se isso pudesse ser só em qualquer sentido da palavra, os efeitos de longo prazo da anemia falciforme, sua profunda tristeza pela morte de Ida Marie e a pobreza opressiva, a pobreza que aflige quem trabalha muito duro e ainda não consegue sobreviver. Naquele momento também pensei, mas não queria pensar, que ele estava realmente doente. Agora, em pânico, perguntei a Diana se eu deveria ir até lá. Quando ela respondeu que não, eu lhe disse que tinha uma viagem marcada para a Alemanha, dali a alguns dias, mas que a cancelaria para ficar com a minha família. Eu disse a ela que queria ver Stephen, que queria estar com ele. No dia seguinte, conversei com Stephen, que estava confiante. Assim, viajei para Bremen, Alemanha, onde eu ministraria uma palestra na Universidade de Bremen, uma palestra intitulada No Vestígio. Foi a terceira apresentação do trabalho que se tornaria este livro. Em nossa conversa, Stephen me disse que estava fraco e preocupado e que a equipe médica não tinha certeza do que havia de errado com ele. Stephen fez muitos exames e recebeu diagnósticos múltiplos e conflitantes. Dias após o meu retorno em Bremen, a equipe médica finalmente deu a Stephen um diagnóstico de mesotelioma maligno. Disseram a ele que provavelmente teria 6 a 9 meses de vida. A família ficou arrasada. Ninguém tinha certeza de como ele desenvolver esse câncer raro, geralmente causado pela exposição ao amianto. A equipe médica nos disse que o período de dormência para mesoteliomas é longo, de 10 a 50 anos. Se esse mesotelioma vinha do que e de onde imaginávamos, era uma surpresa que o dano causado por um trabalho de verão há 45 anos em uma empresa de materiais de isolamento térmico em Wayne, na Pensilvânia, quando ele tinha 14 anos de idade, pudesse aparecer agora, de súbito, fraturando o presente. No vestígio, o passado que não passou reaparece sempre para romper o presente. O passado, ou mais precisamente o que passou, é uma posição. Assim, de forma alguma podemos identificar o passado como passado. Em um dos momentos em que Stephen ficou sozinho em seu quarto de hospital, antes de ser transferido para um centro de reabilitação, depois de volta para a unidade de terapia intensiva do hospital e, finalmente, para os cuidados paliativos, ele me ligou para me pedir um favor. Ele me pediu para não deixá-lo sofrer, para eu ter certeza de que ele estaria medicado o suficiente para não sofrer. Eu disse que sim, que eu cuidaria disso. Sabemos que tanto para mim quanto para ele, o final não dito dessa frase era do jeito que nossa mãe sofreu, quando estava morrendo de câncer. Uma noite, bastante tempo após essa conversa, Diana me ligou e disse para eu ir rápido para lá.
Alugamos um carro e dirigimos de Cambridge, Massachusetts, para Norristown, Pensilvânia. Mas meu irmão não podia mais falar quando chegamos ao hospital. Foi como uma repetição de 1988, quando, vindo de Geneva, Nova York, onde lecionava em meu primeiro emprego enquanto terminava minha tese de doutorado, consegui chegar e ficar do lado de minha mãe. Desta vez também cheguei. Ele percebeu minha presença. Eu sou a caçula, nós sempre nos apoiamos. Eu pude falar com ele, pude segurar sua mão, acariciar seu rosto, tocar canções de Stevie Wonder e Bob Marley. Pude lhe dizer o quanto o amava, como ele viveria na minha vida e na de todas as pessoas que havia tocado. 21 de fevereiro de 2014. Minha mãe Annette e seu marido James tinham acabado de sair do quarto de hospital em que estava Stephen, quando mais pessoas amigas de meu irmão começaram a chegar. Eles vinham do Texas, da Califórnia e de outros estados distantes da Pensilvânia. O mais novo dos meus irmãos, Christopher, 5 anos mais velho que eu, chegaria no dia seguinte da Califórnia. Minha companheira e eu comprávamos vinho e comida e levávamos tudo para o quarto de hospital. Várias amizades de Stephen chegaram. Abrimos o vinho, conversamos e rimos, brindamos a sua vida. Abrimos o vinho. Enquanto isso, nos reuníamos em volta da cama de Stephen e contávamos histórias, tocávamos músicas, ríamos e dizíamos o quanto amávamos. De repente, Stephen se sentou, olhou para nós, tentou falar, uma lágrima correu em seu rosto, ele exalou, deitou-se novamente e morreu. Velório. Uma vigília realizada ao lado do corpo de alguém que morreu, às vezes acompanhada por rituais de costumes, incluindo comer e beber. Defenda quem morreu. E o que significa defender quem morreu? Cuidar das pessoas negras mortas ou à beira da morte, zelar pelas pessoas negras, pelo povo preto, que vivemos constantemente empurradas para a nossa morte. Significa trabalho. É trabalho. Trabalho emocional, físico e intelectual árduo, que exige atenção vigilante às necessidades de quem está morrendo, para facilitar seu caminho, e também às necessidades de quem vive. Vigilância também, porque em todo e qualquer lugar em que estejamos, profissionais de saúde e de outras áreas nos tratam de maneira diferente. Muitas vezes não escutam as preocupações de pacientes negros e de suas famílias, racionam remédios paliativos ou simplesmente nos negam acesso a tais medicações. Segundo Stein, embora existam várias razões para isso, a experiência e a pesquisa nos dizem que as pessoas presumem que, em relação às pessoas brancas, as negras sentem menos dor, porque enfrentaram mais dificuldades. Por serem consideradas menos sensíveis à dor, pessoas negras são forçadas a suportar mais dor. Tivemos que trabalhar para garantir que Stephen ficasse o mais confortável possível. Ao estar com Stephen, entre familiares, pessoas de seus círculos de amizades, enquanto ele morria, eu revivenciei o poder da vigília, o poder de sentar-se ao lado de alguém na hora da sua morte. O mais importante trabalho de estar ao lado, junto com outras pessoas, na hora da dor, da tristeza, causadas pela morte, como uma forma de marcar, lembrar, celebrar uma vida. Velório, vigília, luto, celebração, memória, pessoas vivas que, por meio do ritual, lamentam a passagem e celebram a vida de alguém, principalmente quando parentes e pessoas amigas velam ao lado do corpo de quem morreu, do momento de sua passagem ao sepultamento, entre comes e bebes e outros rituais incidentais a esse. A vigília continuou até após a morte de Stephen, no funeral, na reunião que se seguiu, celebrando a sua vida. E o passo que o vestígio produz morte e trauma de negros, e ao passo que o vestígio produz morte e traumas negros, a violência precede e excede os negros. Nós, povo preto, em todo e qualquer lugar em que estejamos, ainda produzimos no que, para o e através do vestígio, uma insistência na existência. Ecoamos a vida negra no vestígio. Desculpa que é meio emocionante, né? Pra quem perdeu irmão, mãe, pai, assim, pega, né? Dá aquela... Não pega. Eu queria...
Alô? E não tá funcionando isso aqui. Fala nesse aqui. Vocês me ouvem assim? Sim. Tá, então vou... Aqui. Obrigado. Melhor. Queria só tomar a oportunidade de lembrar que essa mesa se chama Leituras Espiralares, em homenagem ao livro da Leda Maria Martins. E agora eu queria apresentar o Jorge Augusto, que vai ler alguns poemas seus. O Jorge Augusto é poeta, professor e editor, e na plaquete o Mapa da Casa, seu primeiro livro de poemas, que foi publicado pelo Círculo de Poemas. Ele fala de Salvador, sua cidade natal, do bairro da Liberdade, das suas ruas e casas, da memória, sua e coletiva. O Jorge Augusto participou hoje da programação principal, às 3 da tarde, e agora vai ler alguns poemas desse livro. E trouxe também um inédito pra gente. Eu queria ler 2 versos dele, antes de passar a palavra, que esses versos ajudaram a gente a amarrar essa mesa, né? E eu acho que vai dar para entender por quê. O relógio quebrado perece o tempo, sempre no passado, o calendário. E agora com vocês, o Jorge Augusto. Obrigado. Boa noite, gente. Eu ia começar com outro poema, mas depois da leitura desse texto eu vou começar com um poema que eu já li hoje. Peço desculpa a vocês, a quem já viu e etc. Esquartejados. Todo dia os corpos rolam a escada, se despedaçando como vasos de água, saindo e voltando de casa para o trabalho, na folga, dominó e baralho, se esvaziando na queda fatal entre um e outro degrau, rolando para cima e para baixo, cabeças, pernas e braços, flutuando no espaço. Pedaços de cristal esmigalhados como vidro, sua luz, bonita e letal, opaca como acrílico. Aprender a amar os cacos desses vidros, garimpar seus brilhos, que sangram e fascinam, é o exercício mais difícil. O amor se espatifou na escada da travessa Nossa Senhora das Graças, mas a costura de argamassa e cimento vai dando nova forma aos fragmentos, como acontece com os cacos e restos de azulejo que desenham mosaicos, decorando varandas e becos. Os meninos para Letieres Leite. Com a palma da mão do Ogã, com a palma da mão sob a pele do peito, o menino tira o repique. No contratempo, o coração bumba, a marcação por dentro do corpo, a canção sonora como na batida. Rum, pi, les, 200.000 decibéis, ecoando um carnaval, enquanto o Ogã, insuspeito, balança o corpo em plena praça, convocando o mundo à sua mágica. Agora eu vou fazer um do poeta homenageado da FIP. A flor flore. A flor flore a aranha. A flor flore a aranha tece. A flor flore a aranha tece o poeta. A flor flore a aranha tece o poeta. A flor flore a aranha tece o poeta, poeta quer. A flor flore a aranha tece o poeta, poeta quer o vejam, quer não. A flor flore, a aranha tece, o poeta, poeta, quer o vejam, quer não, ele pulsa, o pulsa, o pulsa, o pulsa, o pulsa, o pulso, 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 quase morto. Augusto. O inédito, para depois fechar com um do livro. Esse inédito é um livro nada a ver, que chama Garçom, aqui nessa mesa de bar. Só poema de sofrência, porque eu sou um sofredor de amor. Segue. Refrão de sofrência número 2.
Estou sensível demais, eu sei, chorando em novela mexicana, drama no volume mais alto, tipo Gal, cantando Vapor Barato. Desistir do amor não é cena, juro, apenas um salvo-conduto. Resolvi gozar com o que sobrou, cambalear de um lado para o outro, sem ter que seguir o mapa do tesouro. Viver olho por olho, amar é mais difícil que o xadrez de Karpov. Deixo para quem pode. Esse investimento a longo prazo, aposta sem garantia de retorno, onde é maior a chance de derrota, como dinheiro na mão do agiota. Se ainda fosse um risco de paraquedas, eu me jogava de qualquer altura. Mas é como roleta russa, se errar, tiro na cabeça, sepultura. E o último, que é o que fecha o livro, que tem as ilustrações da rua de onde ele fala, da qual ele fala, né, ilustrações de Jefferson Bispo, que foi também morador dessa rua comigo, né? Ele fez as ilustrações e o livro é dedicado a ele. Então eu dedico mais uma vez aqui essa minha leitura ao Jefferson. No BATV, que é o jornal local, né? No BATV, todo dia no jornal dizem que aqui é faixa de Gaza, uma rua contra a outra, tipos de rádio, Al-Qaeda. A gente só via subir e descer de escada. Casa, trabalho, pai, mães e meninos, arrimos de família, pagando a franquia dos sinistros. Faraó, para nós, era o rei do Egito. No baralho do crime, não tinha político. A vida de todos nós tinha telhado de vidro. Mas, apesar de nos matarem todos os dias, estávamos vivos, como zumbis. Obrigado, gente. O melhor para o final. Mas o melhor para o final. Eu estou me pulsando. A Roberta vai voltar agora, lendo 2 trechos de Mulheres de Tijuco-Papo, justamente o livro da Marilene Felinto, que abriu os trabalhos da Supersônica. E foi uma experiência inenarrável, porque esse livro é das coisas mais impactantes que eu já vi na minha vida. E vocês acho que vão entender assim, o que foi quando Marilene Felinto e Roberta Stradava se juntaram para fazer esse audiolivro. Olha, eu não vou ficar pagando de normalidade não, que eu sou tiete mesmo e fudeu. Dá um salve para o meu poeta querido ali, Ricardo Pelas. Não, é para lembrar que a Mulher de Tijuco-Papo é da UNGU, editado pela UNGU, e o livro da Fósforo de contos da Marilene Felinto, Mulher Feita e Outros Contos, é finalíssimo do Jabuti. Né? 2 informações importantes. Muito bom. Tem para vender aqui. Tira o escorpião do bolso. Ai, ai, ai. Se alguém quiser fechar o olho, pode. Respire fundo com vocês. As Mulheres de Tijuco-Papo, de Marilene Felinto. Mas minha mãe nasceu foi em Tijuco-Papo. Às vezes eu confundo as vilas dizendo que é na Poti que nascem essas mulheres dadas como minha mãe. Mas é tudo tão enluarado que de repente estou aluada. Ai, se tivesse em mim não falar sobre nada. Eu queria poder me calar por dias e mais dias. Ah, se pelo menos eu pudesse falar em língua estrangeira. Ah, se eu pudesse somente grunhir. Ah, se eu pudesse ser um bicho. Se eu pudesse ser um bicho, eu seria uma égua. Uma égua que saísse em disparada arrancando patacas de lama da campina encharcada. Ou fazendo poeira do barro seco das serras. E assim eu esqueceria, meu Deus, que perdi o amor de um homem.
Esqueceria que um dia sentei na mesa de um bar e feri um homem. Mas eu não queria ferir. Mas ele se feriu e morreu. E eu andei 500.000 milhas tentando ser a égua que até hoje tento e não consigo. Hoje eu sou, entre outras coisas, uma mulher que tentou ser uma égua e não conseguiu. Era Apoti, uma vila-lua onde nasci e onde sei que meu avô foi índio. Às vezes me olho no espelho e me digo que venho de índios e negros, gente escura, e me sinto como uma árvore, me sinto como raiz, mandioca, saindo da terra. Depois me lembro que não sou nada, que sou uma pessoa com ódio, quase Severina podre, lunática, enluarada, aluada, em estado de porre, sem nunca ter bebido. E bebida me lembra a tia. Aí eu me retiro do espelho e sei que sou uma pessoa atacada por lembranças atormentadoras. Quando eu soube mais tarde que tia tinha traído mamãe, os cabelos de tia já estavam cortados. Não eram mais os longos cabelos negros espessos de Índia em que eu adorava mexer quando tia passava lá por casa toda a tarde. Nem tia tinha mais aquela serenidade, aquela dignidade de pessoa em que eu acreditava. Pois que a partir de papai e mamãe, todas as pessoas perderam a dignidade para mim. Eu não mais confiei, eu não mais acreditei, eu não mais confiar, não mais acreditar. É fogo, menina. Nem tia pudera conservar o rosto sem amargura que eu fitava para não fitar os de mamãe. Quando eu soube, já tia virado a bêbada, a marginal que ela pode ser. Ser marginal é para quem pode. Quando eu me lembro, sou uma pessoa de lembranças endiabradas, me cutucando o rabo de égua que não sou. Quando eu me lembro que tia virou alcoólatra à margem da vida pela perda do amor de um homem, eu tremo. Eu temo. Meu estômago se revolve todo. O dia de maior vergonha de minha vida foi o dia em que Dona Penha pegou a carta que escrevi a Luciana. Eu já fiz e disse cada coisa às pessoas, mas as pessoas já me fizeram cada coisa também que me causou o espanto da mudez. O espanto de querer outra língua. A angústia de querer ser uma égua que relincha para não ser mulher, que chora vômitos de ter perdido um homem. As pessoas, meninos, são fogo do inferno. Dos quintos dos infernos. As pessoas me esculhambam, só sei disso. Mas eu amo as pessoas. É uma pedrada. É uma cacetada. Leiam Marilene Felito. Isso aqui foi prêmio Jabuti, ela tinha quantos anos? 22? 24. Quando ela escreveu isso aqui, nos anos 80. Ganhou um Jabuti. Que não quer dizer muita coisa, mas quer. Controvérsia. Prontos? Tem um simples. O resto são falhas e inconclusões. Hoje eu me deitaria com outro homem por causa desse sol que me derrete toda e me deixa negra. Eu estou com insolação, ensolarada. Por pouco não tropico e levo uma queda de tanta tontura. Eu estou ensolarada e labiríntica. É que estou próxima de Recife. E Recife me confunde toda. Recife está sempre morrendo de alucinação, de febre de não sei quantos graus. As alucinações de Recife não são de peiote, não. São de insolação. Recife, a ensolarada. Recife está se queimando em queimaduras de não sei quantos graus. Fogo! Morre, desgraça. Acaba, desgraça. Some de vez, desgraça. Água, fogo, água. Quando eu dei por mim, eu já estava em terras pernambucanas. Ontem, quando eu dei por mim, já eram terras pernambucanas, porque havia imensas mangueiras no horto de todas as fazendas. E quando se chega em terras pernambucanas, vem-se mangueiras. Eram terras pernambucanas. São terras pernambucanas. E Recife deve estar próxima. Tão próxima que eu ouço o burburinho do mercado São José. Um burburinho ensurdecedor. Ensurdecedor. Tão ensurdecedor que é como se tivesse aumentado 12 milhões de vezes e eu estivesse chegando a São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes. Mas é o sol de Recife, porque me derrete. Recife se incendeia, embebedada no sol de si mesma, se sufoca do mesmo jeito como se alaga, seduzida pelas águas dos seus rios que sucumbem ao fascínio da nos roçando a cada trote. Nós cruzamos campinas, passamos por cocheiras, por moinhos, por fontes nas pedras, por hortos e quintais das fazendas, por canteiros de flores.
Nós passamos por canteiros de flores vermelhas, finalmente ouvir as flores vermelhas, então, e ouvir o cantar de grilos, e o piar de corujas, e o uivar de lobos, e urros, e silvos, e cios, e gosme, sangue, rasgos, buracos, beijos, abraços, os sons que compunham a nossa música, os sons que se juntavam numa área que era nossa, dele, do homem, e de eu, mulher, cruzando uma noite de raríssima lua melada. O homem e eu apeamos no estábulo, e entramos. O homem e eu apeamos no estábulo das éguas, e entramos. O homem e eu deitamos no capim onde éguas deitam. Foi no capim que eu amei um homem, como era raríssimo aquela lua estar melada como estava. Eu senti que com aquele homem eu deitava com todos os atos que deitara antes com outros homens. Eu viera com todos os atos, e aquele meu ato eu sentia que seria quase perfeição. O homem me tocava como se nenhuma parte do meu corpo sobrasse. Eu era inteirinha do homem. Eu era tocada, eu estava dividida em milhões de células elétricas, eu estava sendo varrida e invadida, como só a água salgada do mar pode me varrer e invadir até a exaustão. Eu estava sendo mergulhada e molhada. O homem me imprensou contra as paredes do estábulo das éguas e me penetrou no membro completamente excitado e forte, quente, me invadindo, me varrendo de gosma, me mergulhando e me molhando, até que gritei exausto e ele gritou exausto, e nós caímos na beira do mar de capim. Nós sequer dormimos. Eu queria um homem com os atos dos homens de antes e com os atos novos. Eu queria a perfeição de um ato. O homem e eu nos movemos em todos os atos. Nós nem sequer dormimos. E quando eu quis coroar o membro do homem com minhas mãos, e ele se excitou, e quando eu o quis acalmar na minha boca, e ele se molhou como uma criança se molha, eu chorei. Eu chorei com a boca cheia de líquido salgado de lágrimas. Acariciei o membro do homem que eu engolira e dormi, como quem saiu das ondas do mar. Esse microfone tá bom? Bom, eu queria dizer que esse era o horário da Supersônica, só que se essa é uma noite para celebrar o áudio, a experimentação sonora, o som, o sentido, a literatura, não tem mais como esse ser o horário da Supersônica, porque estão aqui nessa sala as pessoas mais importantes de teoria, de experimentação, de produção nesse sentido no Brasil. Ricardo Aleixo na plateia, Roberto Stella Dalva aqui na Magnética, Vinto e Jorge Augusto. E a gente tem a honra de terminar com Leda Maria Martins, que eu tentei decorar o currículo dela para falar, porque eu não consigo ler, mas foi absolutamente impossível. E Leda Maria Martins, ela é poeta, escritora, professora, mestra, doutora. Leda Maria Martins é uma rainha. Ela está na programação oficial da Flip, vai participar amanhã com Cristina Sharp. Ela escreveu esse livro, Performance do Tempo Espiralar, que é essencial para tudo, e para performance, para oralitura. Acho que é um conceito tão fundamental para qualquer coisa que a gente queira fazer com audiolivro em qualquer momento. E esse livro serviu como base para a Bienal de São Paulo desse ano. E é uma honra poder ouvir ela agora. Desculpa. Gente, desculpe, mas ela é da... Já me fez quase desabar ali fora, então você, por favor, quiete-se. Cantem comigo. Oi, com licença, oi, com licença, entre tambores e congaiaiai, quero pedir sua bênção.
Oi, com licença, oi, com licença, entre tambores e gungalaiai, quero pedir sua bênção, com força. Oi, com licença, oi, com licença, entre tambores e gungalaiai, quero pedir sua bênção. Oi, com licença, oi, com licença, entre tambores e gungalaiai, quero pedir sua bênção. Tirelê, tirelê, ai, 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 tirelê, tirelê, ai, 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 tirelê, tirelê, ai, cara, ai, 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 tirelê, tirelê, ai, ai, ai. Nós temos que chamar os nossos ancestrais, né? Para estarem sempre conosco. Então vamos de novo? Tilelê, tilelê, ai, 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 tilelê, tilelê, ai, 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 oi, zum, 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 lá no meio do mar. É fácil, hein, gente? Oi, zum, zum, lá no meio do mar, é um canto da sereia, faz a gente entristecer. Parece que ela adivinha o que vai acontecer. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar, oi, zum, 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 lá no meio do mar, oi, zum, 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 lá no meio do mar. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar, de com força. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar, oi, zum, 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 lá no meio do mar, oi, zum, 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 lá no meio do mar. Pode batucar. Ajudai-nos, rainha do mar, ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no mar. Ajudai-nos, rainha do mar, oi, zum, 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 zum. Ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-nos, rainha do mar. Gente, esses são cânticos do reinado. Hoje eu passava aqui com Clarice por uma das ruas e ouvi, né, assim, en passant, uma fala e a pessoa cantava, né, que nunca nossas histórias tinham sido contadas. Eu falei, mas não é verdade. Não é? Há 500 anos nós estamos cantando as nossas histórias, não é mesmo? E esses cânticos que eu trouxe para vocês são parte dos cânticos de reinado, que também cantam e dançam as histórias das nossas travessias, de todas elas, das mais longínquas às da atualidade. E eu gosto demais desse cântico, porque esse é o cântico que nos leva ao meio do mar, onde transitavam os navios negreiros. Não é? Então é como nós
contamos as nossas histórias, cantando as nossas histórias, ritmando as nossas histórias, performando as nossas histórias. Então, e nós, nas espirais do tempo, viajamos com nossos ancestrais. Tanto eles nos constituem, viajam conosco, estão conosco, mas nas espirais do tempo, nós com eles viajamos. Então, e olha bem, a senhora me falou que no fundo do mar tem areia. Preta velha respondeu, essa gunga de nego não bambeia. Aprenderam? A senhora me falou que no fundo do mar tem areia. Preta velha respondeu, essa gunga de nego não bambeia. E por que não bambeia? Oi, zum, 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 lá no meio do mar. Oi, zum, zum, lá no meio do mar. Ajudai-nos, rainha do mar. Ajudai-nos, rainha do mar, que manda na terra, que manda no mar. Ajudai-nos, rainha do mar. O nosso planeta está precisando desse canto, não tá? Vamos cantar? De com força mesmo? Pois repara, há vários tipos de mares, há vários tipos de travessias, há vários tipos de afundamento. O que esses cantos de reinado nos ensinam é que a gente não pode bambear. É como na capoeira, né? A gente escorrega, a gente balanceia no ar, mas não cai. Ou se cai, a gente levanta. Então vamos lá? Oi, zum. Vamos a pé, cante? Oi, zum, zum, oi, zum. Lá no meio do mar. Oi, zum, zum, oi, zum. Lá no meio do mar. Zum, zum, lá no meio do mar. Oi, zum, zum, lá no meio do mar. Gente, depois de ouvir a beleza de leitura de Roberta e de Sérgio, ai meu Deus do céu, de Jorge, eu sempre chamo ele de Sérgio, porque ele é Augusto. Então, não tem jeito. Eu não ligo, ele é Augusto. Gente, eu quero agradecer demais, né, a emoção de tudo estar com vocês aqui. Não fiz a preparação que eu deveria ter feito, né? E depois de ouvir Roberta. Você é bom também, mas Roberta, meu filho. Sem comparação. Ai. Maria, você sabe uma coisa? Que quando a gente conversava, hoje um pouquinho, eu fiquei pensando se esse livro não é um livro para ser proferido. Talvez seja, né? A gente teve um pouco dessa experiência no experimento do Márcio Abreu, o Voo Livre, em que partes dele foram faladas por nós, mas talvez seja, né? E talvez assim, o carinho que ele tenha recebido nesses 1 ano e meio que foi publicado, advenha disso, né? Que ele chama muito a nossa escuta. Mas, assim, isso não é mérito meu. É porque é um livro em que eu tento traduzir a ideia, né? É a concepção do tempo espiralar, que habitam as civilizações africanas que foram trazidas a contragosto para as Américas e aqui refundaram essa própria concepção e experiência do tempo como espirais, né? Então, esse livro, ele é muito precioso para mim e ele, na verdade, é dedicado em memória de Marco Rodrigo Ribeiro Martins, filho amado, que moço ainda Calunga levou.
e de Alzira Germana Martins, mãe e rainha, doce voz que me ilumina. Agora, nas espirais, ancestros encantados, abrigos dos meus afetos e dos meus sentimentos. E que essa sessão seja dedicada a você, Maria. Como eu não fiz o dever de casa, e também para não... Eu quero ler talvez mais tarde um poeminha meu, eu vou ler um pedacinho do início, tá? E depois um pedacinho do fim. Aí o meio eu deixo para vocês lerem. Ai, ai. No corpo, o tempo, bailarina. Aliás, Marcinho, vamos cantar aquela música do Bom Livre? Vamos? Então vamos lá, cantem comigo. Nós inventamos essa música para a peça, né? Para o experimento sobre o tempo no projeto do Márcio Abreu, que foi uma honra estar presente. Obrigada, amor. Então é assim. No tempo, corpo, bailarina, bailarina, bailarina. No corpo, tempo, espirala, espirala, espirala. No cosmos, tudo baila, revoa, remoinha, remoinha, remoinha. Vamos lá, aprenderam? Você sabe, não, mas você sabe que uma das coisas que a colonização moderna europeia nos retira, e não é só de nós, não, retira do próprio europeu, não é? É essa nossa história de lembrança, de oralidade, não é? Essa nossa capacidade de guardar. E os cantos carecem dessa capacidade, não é? Mas hoje, com os laptops, os celulares, ninguém quer guardar mais, né? E é interessante, não querer guardar é não querer lembrar, não é? Então vamos lá? No tempo, o corpo, bailarina, bailarina, bailarina. No corpo, o tempo, espirala, espirala. Olha lá, Ricardo Aleixo. Espirala. No cosmos, tudo baila, revoa, remoinha, remoinha, remoinha. No corpo, o tempo, bailarina. E em seus movimentos, funda o ser no tempo, inscrevendo-o como temporalidades. Dos gestos primevos é que respira a voz, inspirando nos seres o sopro divino, o hálito originário que circunscreve em torno de si e em si mesmo o sagrado. Antes de uma cronologia, o tempo é uma ontologia, uma paisagem habitada pelas infâncias do corpo, uma andança anterior à progressão, um modo de predispor os seres no cosmos. O tempo inaugura os seres no próprio tempo e os inscreve em suas rítmicas cinesias. Este livro explora as inter-relações entre corpo, tempo, performance, memória e produção de saberes,
principalmente os que se instituem por vias das corporeidades. A ideia aqui é que a experiência e a compreensão filosófica do tempo também podem ser expressas por uma inscrição não necessariamente discursiva e mesmo não narrativa, mas não menos por isso, menos significativa e eficaz. Ou seja, a linguagem constituída pelo corpo em performance, pelo corpo vivo que em si mesmo estabelece e apresenta uma noção cósmica, ontológica, teórica e também rotineira da apreensão e da compreensão temporais. Em última instância, proponho como possibilidade epistemológica a ideia de que o tempo, em determinadas culturas, é local de inscrição de conhecimento que se grafa no gesto, no movimento, na coreografia, na superfície da pele, assim como nos ritmos e timbres da vocalidade. Conhecimentos esses emoldurados por uma certa cosmopercepção e filosofia. Almejo investigar que concepção ou concepções de tempo informaram e constituíram as culturas e sociedades africanas de onde provinham os africanos trazidos para as Américas, e de que modos e por quais meios essas concepções se transcriaram e se infiltraram como signos da formação cultural em todas as Américas. Ora, a ancestralidade, em muitas culturas, é um conceito fundador. Se considerarmos que os africanos, em sua maioria, vinham de sociedades que não tinham a letra manuscrita ou impressa como meio principal de inscrição e disseminação de seus múltiplos saberes, o que é diferente de dizer que não tinha escrita, não é? Podemos afirmar que toda uma pleiade de conhecimentos, dos mais concretos aos mais abstratos, foi restituída e repassada por outras vias que não as figuradas pela escrita. Dentre elas, as inscrições oral e corporal, grafias performadas pelo corpo e pela voz na dinâmica do movimento. O que no corpo e na voz se repete é também uma episteme. A ancestralidade, em muitas culturas, é um conceito fundador, espargido e imbuído em todas as práticas sociais, exprimindo uma apreensão do sujeito do cosmos em todos os seus âmbitos, desde as relações familiares mais íntimas até as práticas e expressões sociais e comunais mais amplas e mais diversificadas. De que modos, então, essa sofisticada vivência da ancestralidade e a presença imanente do ancestre na vida cotidiana das pessoas também escrevem uma singular compreensão e experiência da temporalidade como uma sofia. De que forma os tempos e intervalos dos calendários também marcam e dilatam a concepção de um tempo que se curva para frente e para trás, simultaneamente, sempre em processo de prospecção e de retrospecção, de rememoração e de devir simultâneos. Espera lá é o que, no meu entendimento, melhor ilustra essa concepção, percepção e experiência. Então, as composições que se seguem, os capítulos são aqui chamados de composições, visam contribuir para a ideia de que o tempo pode ser ontologicamente experimentado como movimentos de reversibilidade, dilatação, contenção, não linearidade, descontinuidade, contração, mas também descontração, simultaneidade das instâncias presente, passado e futuro, como experiências ontológicas e cosmológicas que têm como princípio básico do corpo não o repouso, como advogava Aristóteles, o filósofo grego, mas sim o movimento, a cinesia, que tem o Exu, o seu grande princípio, o princípio do movimento. Nas temporalidades curvas, tempo e memória são imagens que se refletem. E o finalzinho, deixando o violino, né?
Esse livro, gente, faz parte da coleção, da Comogó, da coleção Encruzilhada, que também muito me honra, porque, não sei se vocês sabem, um dos meus livros, que foi minha tese de doutorado, A Cena em Sombras, que acaba de ser reeditado pela editora Perspectiva, que foi a minha tese de doutorado, que eu apresentei como projeto em meados dos anos 80, né? Ali eu lancei a ideia da encruzilhada como clave teórico conceitual. E pouca gente hoje sabe disso, né? Lá atrás, né? Mas eu tenho muito orgulho de também fazer parte hoje da Comogó. Então, só para ler assim, parte desse finalzinho, que tem umas frases bonitinhas. Olha aqui, eu vou ler daqui para frente. O corpo bailarina, o tempo que se grafa e se grava em seus movimentos. O corpo em performance restaura, expressa e simultaneamente produz esse conhecimento, grafado também na memória do gesto. O gesto, poieses do movimento, esculpe e delineia no ar as sonoridades ondulantes. Dá forma visual à música e ao complexo rítmico das sonoridades e vocalidades, criando no espaço a forma externa do poema. Assim, como diz um grande escritor, pensador dos Estados Unidos, mas que é parte também da nossa prática negra nas Américas, um bom dançarino é aquele que conversa com a música, que claramente ouve e sente as batidas e é capaz de usar diferentes partes do corpo para criar a visualização dos ritmos. Quem foi à Bienal e viu a instalação de Inaicira sabe do que eu estou falando, né? Como o som cria imagens de visualidade e vice-versa, né? E isso na prática artística negra é comum para nós, mas para muita gente ainda não, né? Ou como também diz Sodré, né? Na cultura negra, a interdependência da música com a dança afeta as estruturas formais de uma e de outra, de tal maneira que a forma musical pode ser elaborada em função de determinados movimentos de dança, assim como a dança pode ser concebida como uma dimensão visual da forma musical. Esse índice de visualidade compõe as escritas grafadas no corpo, aquilo que, como inscrição, constitui uma imagem, um signo cultural estilístico, um corpo hieróglifo. Gestos bailarinos. Assim também se grafa o tempo composto pelos voltejos do corpo e pelas poéticas de seus gestos que constituem e instauram a performance. Ou ainda, o gesto, na ambiência das culturas negras, não é apenas narrativo ou descritivo, mas ele é fundamentalmente performativo. Nessa estética dançante, as expansões espaciais espelham as temporalidades que se curvam nos voleios que riscam os espaços, nas giras do corpo sobre si mesmo, nos movimentos de retornos e andamentos que criam contração e expansão da terra e do ar. Nos redemoinhos transversos da rotatividade anti-horário que precede e constitui o horário atrás, o horário detrás e simultaneamente o adiante. Sempre uma conquista, esgarçando a presença ancestral no presente, sempre conotado pelo antes, o durante e o depois, simultaneamente. Das geometrias circulares, que inclui o alto, o baixo e os lados, enovelando os movimentos corporais e figurando a forma espiralar das temporalidades curvas. As coreografias das danças negras, em geral, mimetizam essa circularidade espiralada, quer no bailado do corpo, quer na ocupação espacial, que o corpo em voleio sobre si mesmo desenha. O uso circunflexo do torso, por exemplo, o jogar para baixo, o movimento dos pés que tocam e retocam a terra,
coração e pulso dos nossos ancestrais, o pulo para o alto do corpo mastro, ligando o humano e o divino, são rastros de memória. E como tal, de forma inclusiva, solicitam também a memória corporal de todos que participam dos eventos, nos âmbitos em que estes se tecem e se rejuvenescem, e também nos rejuvenescem, espargindo o hálito sagrado do divino que assim se manifesta, recriando o mundo de nossos antepassados, a nossa própria vivência e experiência, ressematizando nossas rotinas e retinas, ampliando os fulcros de todos os seres, expandindo as experiências estéticas, sensoriais e epistemológicas de nossos incompletos saberes, de nossas dúvidas, de nossas retinas, de nossas escutas, reanimando signos que muitas vezes parecem estar desertados. Os sujeitos e as formas artísticas que derivam das culturas negras são tecidos de memória, escrevem história. E o corpo, nessas culturas, é gradiente de sonoridades que se espalham em ondas também espiraladas. E as sonoridades, não é, Maria? Advêm também das vocalidades, das silabações, de fraseados, de fonemas rítmicos, da repetição da fala e da voz replicadas pelos instrumentos de percussão e de toda a ambiência musical que em ritornelos temporais e temporalizantes repicam estilisticamente os traços culturais e os espalhas pelos ares. E aí se realça, não é, Ricardo? É um performance da voz, do corpo, né? E das sonoridades. E aí se realça a importância, sofisticação e sutileza dos ritmos. Os sons vibram na coreografia do torso, das palmas das mãos, dos jogos dos pés, nas linhas das feições, emprestam voz à linguagem e à sua dicção. Fazem ecoar no corpo, substantivamente, e por uma gramática de complementariedade, a música, o movimento, a voz e a dança em polirritmias. Nessa ambiência vibra a palavra proferida. Força e princípio dinâmicos, a palavra melhor se realiza como sinestesia. Linguagem que necessita do canto, da dança, do ritmo, das cores, do gesto performático, dos cheiros e dos sabores, para sua plena realização e eficácia oracular, antecipatória. Daí, a natureza nas culturas negras, luminosa, e o poder aurático da voz. Pela boca, o solista sopra e repete um tema, sua força vital, e sobre este tema verseja, solfeja, improvisa, replicado pelo coro na cadência dos responsos. Ajudai-me, rainha do mar, ajudai-me, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-me, rainha do mar, pois lá no meio do mar, lá no meio do mar. Ajudai-me, rainha do mar, ajudai-me, rainha do mar, que manda na terra, que manda no ar. Ajudai-me, rainha do mar. Por via da performance corporal, a memória seletiva do conhecimento prévio é instituída e mantida nos âmbitos social e cultural. A esses gestos, a essas inscrições e palimpsestos performáticos grafados pelo corpo e seus vozeados, denominei de oralitura. Os saberes da oralitura indicam a presença de um traço estilístico, mnemônico, culturalmente constituído, escrito na grafia do corpo em movimento, em suas sonoridades e vocalidades imantadas. Como um estilete, esse traço cinético inscreve saberes, valores, conceitos, percepções de mundo e estilos.
Assim, todo traço de memória, seja ele inscrito como letra, como voz, gesto, corpo, grava-se na constituição dos sujeitos como repertórios de conhecimento, como inscrição, grafias alternas do conhecimento. Nessa perspectiva, podemos pensar, afinal, que não existem povos ou culturas ágrafas, pois muitos povos e sociedades inscrevem, resguardam, nutrem e veiculam seus saberes, seus repertórios de conhecimento em outros ambientes de memória, entre eles suas práticas performáticas, e entre essas as rituais. O corpo bailarino produz, transfere, transcria e transfere os saberes numa estética fundada pela ética de um pensamento, no escopo do qual o belo nunca é desinteressado ou desnecessário, pois detém o valor, só é belo se detém o valor de um benefício para toda a coletividade. Na ética das culturas negras, a arte é um bem, uma oferenda, uma dádiva. O olhar e a voz dos antepassados asseguram a existência, pois sua lembrança garante a produção da própria memória. Assim, enquanto os ancestrais de nós se lembrarem, nós ainda seremos. Aqui, uma ruptura com o pensamento tradicional, não é? Não somos nós. A garantia da existência não é porque nós lembramos dos nossos ancestrais. Enquanto os nossos ancestrais ainda de nós se lembrarem, é que nós continuaremos a existir. Então, o olhar e a voz dos antepassados asseguram a existência, pois sua lembrança garante a produção da própria memória. Assim, enquanto os ancestrais de nós se lembrarem, nós ainda seremos. Nos cantos imagens, nas imagens cantos, nas danças, nas pinturas e grafias corporais, são eles, os ancestrais, que ainda de nós se recordam e mantêm a permanência desejada. Essas sofias e esses saberes nos testemunham que, assim como não há uma reminiscência total, absoluta e plena, o oblívio, o esquecimento, também é da ordem da incompletude. Nessas encruzilhadas, nesses trilhos de envolta, as gradiências e os diapasões da memória são lembranças resvaladas de esquecimentos imperfeitos. Tranças aneladas na improvisação que borda os restos, os resíduos e vestígios africanos em novas formas expressivas. Nas dinâmicas de suas temporalidades, performa-se o sentido mais primevo do termo religião, etimologicamente derivado do latim religare, religar, restituir, restaurar, reatar. Nelas, nessas grafias, nessas inscrições das oralituras, viajam as reminiscências que brilham na luminosidade das forças vitais, emanando o hálito e os aromas do sagrado que em nós habitam. Os gestos são, assim, tempos que rimam com sentimentos, como nos ensinam os poetas. No corpo, o tempo bailarina. O corpo em performance é lugar do que curvilíneamente ainda e já é, do que pôde e pode vir a ser, por sê-lo na simultaneidade da presença e da pertença. Um já ter sido no em-vir, no revir e no em-ser. Um corpo, um tempo, um gesto de memória. Os acordes da ancestralidade criam suplementos que revestem os muitos hiatos, os muitos vazios e rupturas forjados pelas abissais diásporas. Algo que se coloca em lugar de alguma coisa que parecia inexoravelmente submersa nas travessias de Calunga, nas travessias dos mares e oceanos, mas que é perenamente transcriada, reencorpada e restituídas
nas cadências de sua alteridade, inscritas sobre o signo da reminiscência e da presença, nas curvilíneas espirais do tempo. Um tempo, um saber, uma sapiência. Obrigada. Poesia, né? A poesia não vou ler, mas nós vamos cantar mais um tiquinho. Reparem só, a celebração, uma das coisas mais importantes nas poéticas ancestrais que nós herdamos, né? Que nos foram trazidas como dádiva, como oferenda, e que nós sonhamos não esquecer, para que de nós os ancestrais não se esqueçam, né? O povo negro sempre é um povo que insiste na vida. Sempre. Sempre. E no seu poder de realização. Se há um exemplo de poder de